A fobia específica, como diz o nome, são medos, medos irracionais de coisas específicas. E isso pode ser uma diversidade de coisas, como por exemplo, medo de situações, medo de animais, medos de lugares. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Por aqui seguimos nossa jornada falando sobre medicina e hoje nós vamos falar mais um tema sobre saúde mental. Antes de a gente continuar, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Curte aqui o nosso vídeo, deixa comentário, se inscreve no canal, aciona o sininho, isso ajuda bastante a gente para a gente entender que a gente está indo no caminho certo e vocês estão gostando do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar mais um tema psiquiátrico, sobre as fobias específicas. Lembrando que fobias específicas está dentro do grupo de doenças dos transtornos de ansiedade. Existe uma diversidade de transtornos de ansiedade, como a gente já falou aqui, sobre o transtorno da fobia social ou ansiedade social, né? Existe também um outro transtorno chamado transtorno de ansiedade generalizado, então existem várias. E a fobia específica, ela também está dentro desse grupo, não deixa de ser uma doença que é um transtorno de ansiedade. A fobia específica, como diz o nome, são medos irracionais de coisas específicas, e isso pode ser uma diversidade de coisas, como por exemplo, medo de situações, medo de animais, medos de lugares, medos de objetos, uma diversidade de coisas que pode provocar fobia nessa pessoa. E isso é um transtorno ansioso, pode sim ser tratado, ser acompanhado, né? E é muito interessante a gente entender isso. Os estudos dizem que a fobia específica ela tem uma característica genética, pode se herdar, né, familiarmente, principalmente aquelas pessoas que têm a fobia e demonstram para seus filhos. Isso é uma coisa que o estudo demonstrou já, que mães fóbicos, quando tem crises na frente das crianças, repetidamente, isso pode sim fazer essa criança desenvolver também fobias específicas, né? Tem um fator genético, também tem a literatura que fala que também está ligado a traumas, né? Traumas de pessoas que viveram traumas de alguma coisa, de animal, ou quando era criança, ou quando era adolescente, de situações como, por exemplo, ficar preso no elevador, e isso com o decorrer do tempo pode evoluir com o transtorno ansioso, que são as fobias específicas. Pode acontecer em crianças, pode acontecer em adultos, ela é bem comum nas mulheres, mas os homens também sofrem dela. O tratamento da fobia específica, como a maioria dos transtornos ansiosos, tem dois grandes pilares. Pode usar medicação, pode ser medicamentoso, e psicoterapia. Em muitos dos casos, só psicoterapia, e aqui também a gente tem que lembrar a TCC, a terapia cognitiva comportamental, um outro tipo de terapia também chamado de dessensibilização, que é um tipo de terapia que você expõe o paciente aos poucos, observado, né, tudo certo, tudo correto, por um profissional treinado, ao seu medo, e devagar ele vai se expondo e vai perdendo essa fobia, esse medo irracional que ele tem das coisas. Então esses dois tipos de terapias, elas são bem usados aqui na fobia específica, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, e a terapia de dessensibilização. E as medicações, como na maioria dos transtornos ansiosos, são dois pilares. As medicações geralmente não são só elas, até para ter um sucesso maior, as psicoterapias são de suma importância. Então, se você sofre disso daí, se você vê que tem um medo irracional de coisas, e principalmente que essa questão te limita, né? Te deixa limitado para a sua vida social, para a sua vida de trabalho. Muitas das vezes, as pessoas que têm fobia social, elas adiam o tratamento. Por quê? Porque geralmente elas esquivam ali do medo, né? Vamos supor, ela tem medo de aranha ou medo de ficar preso no elevador. Então ela acaba fugindo, ela pega sempre a escada, ela evita lugares que pode ter esse tipo de animal, né? Ela vai se esquivando, mas muitas das vezes chega uma certa fase da vida que ela não consegue mais se esquivar e isso acaba trazendo limitação para esse paciente. Esse paciente, ele pode ter problemas na vida social, na vida amorosa, nos amigos, no trabalho, uma diversidade de coisas, sem contar que isso traz um sofrimento psíquico muito grande para esse paciente. Esse paciente se sente muito angustiado, frustrado, até por ele não ter capacidade de controlar esse medo,
que muitas vezes ele sabe que não tem por que ter medo daquilo, mas ele não controla, ele acaba não controlando, ele tem aquele medo irracional. Ele sabe que aquele objeto, aquela situação não vai fazer mal para ele, mas o medo é muito grande, paralisante e às vezes até tem sintomas físicos, acelera o coração, deixa a boca seca, tontura, náusea, alguns pacientes até desmaiam. Então é um transtorno de ansiedade que pode sim trazer muito sofrimento para os pacientes. Agora eu vou falar para vocês algumas fobias específicas, os nomes delas científico e o medo, que são elas: astrofobia, que são medos de relâmpagos e trovões; claustrofobia, que são medos de lugares apertados. A gente lembra sempre do elevador, mas não só do elevador, qualquer lugar apertado a pessoa tem essa crise de ansiedade. Brontofobia, que é um medo irracional de tempestades chuvosas. Gamofobia, que é um medo irracional de casamentos. É uma coisa bem interessante, até engraçado, mas já tem esse termo aí na literatura. Aracnofobia, que é o medo de aranhas, que eu acredito que é a fobia mais conhecida do grande público. E a criofobia, que é o medo irracional de frio ou de gelo. Esses são algumas fobias específicas que podem existir, né, que os pacientes podem sofrer. Mas existe uma diversidade, a gente podia ficar esse vídeo inteiro falando só os nomes das fobias que podem acontecer. De qualquer maneira, você tem que entender que isso é uma doença. Você tem que procurar um profissional habilitado, um psiquiatra, um médico habilitado, um psicólogo, um terapeuta para fazer esse tratamento, esse acompanhamento e você não sofrer. Ou se você sofre com isso ou conhece alguém com isso, procure ajuda, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui, espero que essas informações sejam de grande valia. Essas informações a gente sempre traz para abrir os olhos da sociedade, né? Para a sociedade sempre conhecer mais sobre esse tema de saúde mental, que cada dia está mais importante, né? Cada dia as pessoas mais sofrem esse tipo de transtornos assim, e procurar ajuda, tá bem? Fiquem com Deus, até a próxima.